Tudo bonito. Bem, jovens, vamos deixar aí o nosso registro para essa semana. Conteúdo já quase completo, não vai ter como. Terei de usar partes da aula da semana que vem. Na sequência da nossa apostila, a próxima aula é gravitação ou é estática? Estática. Estática ela é mais rapidinha, dá para a gente ter uma aula mais de boa. Então dá para a gente ganhar tempo, mesmo usando mais de uma aula, porque o assunto aqui é bem longozinho. Que é dinâmica impulsiva. Esse é o nome do nosso conteúdo, dividido em dois conceitos, que é quantidade de movimento e impulso. Quantidade de movimento foi uma proposta dada por, acho que Aristóteles. Ele queria tentar medir que propriedade que um corpo tinha quando se movimentava. Eu olho um objeto com certa velocidade. Que propriedade física ele apresenta? E aí ele chamou essa propriedade de momentum, porque eu estaria olhando para ele naquele instante. Então ele falou, naquele instante, aquele objeto com aquela velocidade tem um momentum. E assim ficou. Com o passar do tempo, os físicos vieram melhorando isso e definiram que a quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que vai medir o estado de movimento do meu corpo no sistema. Então, eu estou dentro de um sistema físico e vejo o objeto em movimento. A quantidade de movimento representa o estado do corpo naquele instante. Agora, ainda é difícil de compreender fisicamente. Você só aceita o que está escrito. Mas acredito que vocês já devam ter ouvido muito isso. Você tem uma pedrinha que cai do alto de um prédio. Aí ela, sei lá, cai 45 metros. Chega no chão, ela faz um rombo no chão. Aí fala, essa pedrinha, quando caiu, gerou o mesmo efeito que se um saco de arroz tivesse caído de tal altura. Já ouviram algo nesse sentido? O carro tem uma certa velocidade. Ele bateu numa capivara, mas causou o mesmo dano que se ele tivesse em baixa velocidade batendo numa vaca. Já viram situações assim? Que parece que quando o corpo está em alta velocidade, a sua massa parece aumentar, mas não é a massa que aumenta, e sim a quantidade de movimento. Mas ele sempre tenta atrelar a ideia de massa com velocidade, que são inversamente proporcionais. Mas o que efetivamente está aumentando é essa quantidade de movimento do corpo. É mais ou menos nesse estilo a ideia de pensar. Eu tentar medir a característica que o corpo apresenta naquele instante. Então eu preciso saber que massa que ele tem, qual é a sua inércia e a velocidade dessa inércia. Sempre. Tudo que a gente trabalha com a ideia de sistema fechado, as principais propriedades físicas são conservativas. Beleza? Bem, então nossa equação matemática fica que quantidade de movimento é o produto entre massa e velocidade. Quantidade de movimento e velocidade são dois vetores que sempre vão apresentar mesma direção e mesmo sentido. Idêntico ao que a gente viu nas leis de Newton, com força resultante e aceleração. Então isso aqui tem uma ligação direta com a ideia newtoniana de alteração de estado de movimento. Newton previu isso. Se eu altero o estado inercial de um corpo, é porque tem uma força. Então, esse corpo ele vem com uma quantidade de movimento e essa quantidade de movimento pode ser alterada. Então, quando a gente fala em inércia, é essa inércia que traz a quantidade de movimento consigo. Então, a quantidade de movimento é tentar medir a inércia que um corpo tem em determinado momento. Ficou claro isso, senhoras e senhores? Portanto, a gente vai medir essa quantidade de movimento em quilograma, que é a massa, que é o estado inercial, e o metro por segundo é a velocidade que ele tem. Mas, como eu disse, no início não chamava-se quantidade de movimento, chamava-se momentum. Então, a outra forma de se referir à quantidade de movimento é chamá-lo de momento linear. Então, quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa. Só que quando a gente fala de momento linear, às vezes traz a letra P ao invés da letra Q.
Mas se vocês repararem ao longo dos seus estudos de física, toda a palavra quantidade de qualquer coisa física sempre foi usada como letra Q. Quantidade de carga, quantidade de calor, quantidade de movimento, tudo é usado a letra Q como representação. Quantidade de água que flui, chamada vazão, Q. Então existem várias grandezas físicas por nome de quantidade que usam a letra Q. Até mesmo por isso que alguns livros usam P, já que P a gente tem pouca utilização. Então fica momento linear, mas dá no mesmo. Quero saber se há alguma dúvida sobre o que é essa quantidade de movimento. É ver aquela inércia, aquela massa em movimento e tentar medir aquilo lá. Qual é o estado inercial daquele corpo naquele momento. Então, pego a massa dele e a sua velocidade. Fechou? Agora, eu posso ter mais de um corpo. Eu posso ter vários corpos. Se aqui nós todos começarmos a andar pela sala e definir a sala é o meu sistema, então nós todos temos quantidade de movimento, um em relação ao outro. E isso aqui é o que a gente vai chamar de sistema de partículas. Então eu tenho, pode ser partícula como pode ser um corpo qualquer. A ideia de partícula é que a gente falou, o tamanho é desprezível, tá? Então eu tenho corpo de massa 1, velocidade V1, horizontal para a direita. Massa 2, velocidade 2, horizontal para a esquerda. Massa 3, velocidade 3, vertical para baixo. Massa 4, uma diagonal inferior ali, para a sua velocidade. Então, como que eu opero essa quantidade de movimento? E eu acabei de meter no dedão ali e apaguei. Segundo a definição de sistema de partículas, basta simplesmente somar todas essas quantidades. Então, de maneira geral, o que a gente estaria fazendo ali? Ó? Eu não tenho que somar a quantidade de uma por uma? Total vetorial é a massa da primeira, velocidade vetorial da primeira, massa da segunda, velocidade vetorial da segunda, massa da terceira, velocidade vetorial da terceira, massa da quarta, velocidade vetorial da quarta, e assim por diante. Para quantas eu tiverem, eu vou somando. Porém, se eu falo que a velocidade é 5, a massa é 2. Se eu falo que a velocidade é 2, a massa é 2, a velocidade é 3. Beleza? Ó, 5 e 2, 2 e 3. Então, quanto que dá essa quantidade de movimento? 10. Quanto que dá essa quantidade de movimento? 6. Basta eu somar e falar que a quantidade total é 16? Não. Então, isso aqui não é uma soma simples. É uma soma vetorial. Eu tenho 10 horizontal para a direita, com 6 horizontal para a esquerda. Então, o que eu faço? Subtraio. Entenderam? Então, é a operação de vetores aqui. Essa é a ideia da quantidade de movimento total de um sistema. Fechou, meninos e meninas? Tá claro como funciona o sistema? Agora, a proposta não era tentar medir o estado inercial da partícula? Tem duas formas de fazer isso. Então, qual é o momento que a inércia me apresenta? Vou lá e calculo mv. Então, ela tem velocidade, tem uma massa, tem aquela quantidade naquele momento. Mas qual é a energia que ela desprendeu para fazer isso? A energia do movimento é a energia cinética. Então, eu consigo correlacionar aquele estado momentâneo que ela tem, aquela inércia momentânea que ela tem, com a energia que ela gastou para chegar lá. Todos entenderam qual é a ideia? Se eu sair correndo aqui até a porta, eu vou gastar uma energia cinética de movimento. Então, eu chego lá com uma velocidade devido a essa energia cinética. E aí eu meço com qual quantidade de movimento. Então, é relacionável essas duas grandezas. Para isso, a gente faz aqui uma relação básica, isolando a velocidade na quantidade de movimento e substituindo ela na equação da energia cinética. M sobre 2, V quadrado. M sobre 2 eu deixei aqui para fora, e o V quadrado eu substituí Q sobre M. Como os dois têm uma elevação quadrática, então ficaria M sobre 2
Q quadrado, M quadrado. Então, eu corto este M com M quadrado, fica essa expressão. Que a energia cinética é a quantidade de movimento quadrática dividido por 2Ms. Essa é uma relação, mas nada impede de você fazer uma equação e depois fazer outra. Sossegado. Saiba que a velocidade é comum. A velocidade que eu desprendo de energia e chego naquele instante é a velocidade que me dá a quantidade de movimento. Bem, alguma dúvida sobre o que é a quantidade de movimento? Todos entenderam isso? Agora, o que levou o corpo a sair daqui e chegar lá? O que leva um corpo a modificar a sua velocidade? Uma aceleração. Agora, o que causa uma aceleração? Força. Lembra quando eu empurrei a cadeira? Ou quando eu chutei a cadeira? Eu produzi naquela cadeira uma mudança na sua quantidade de movimento, devido à atuação da minha força. Agora, a forma com que eu aplico esta força interfere diretamente nessa mudança de quantidade de movimento. Se eu aplicar essa força de uma maneira muito rápida, eu tenho uma quantidade. Se eu aplicar essa força de maneira mais demorada, eu tenho uma outra quantidade. E quem mede esta interação do tempo em que a força atua entre os corpos é a grandeza física chamada impulso. Isso está claro para vocês? Só que eu tenho certeza que quando leem a palavra impulso, uma coisa vem na cabeça. Pular. Não vem pular na sua cabeça? Não. O que vem na cabeça de vocês? Correr. Correr e pular para frente. Pronto, já achei a cabeça da Lívia. Qual é a sua cabeça, Júlia? Você empurrar um objeto para... Um objeto correr. Para que ele? Ótimo. No final das contas, acaba sendo assim, mas a ideia da interação é boa. Porque o impulso ele não tem a ver com o objeto correndo. Ele correndo é a quantidade de movimento. É o que você está ocasionando nele para fazer isso. Que é o que você pensou. Eu faço a força, então o impulso é aquele momento da força. Só que tudo isso tem uma correlação. A gente vai chegar nela. Então, a gente vai medir essa interação. Quanto tempo dura essa interação para modificar a quantidade de movimento? Então, se a minha... Oi, quem me chamou? É, você fazer força. Impulso tem a ver com fazer força. Se você, assim, prepare. Não estou fazendo força. Mas aí você vai e empurra o chão. Aí você está exercendo impulso, entendeu? Só o fato de você estar parado ainda não está alterando nada. Quando você aplica isso para poder produzir alguma coisa, aí tem impulso. Se eu fizer uma força constante, o meu impulso é uma constante e eu multiplico ele pelo intervalo de tempo que durou a interação. Então, o impulso é a medida da duração da interação. Quanto tempo dura a interação? Lembra da definição de força? Força é a interação entre corpos. Corpo interagiu, se houve interação, tem força. Agora, quanto tempo durou a interação? É o impulso que me responde isso. Tá claro, senhoras e senhores? Ótimo. Então, em termos matemáticos, é isso. O impulso tem por unidade newton-segundos. Só que dá uma olhada. Lembrando que newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado. A gente viu isso na segunda lei. Então, newton-segundos é quilograma, metro quadrado, vezes segundo. Posso cortar um segundo com o outro. Então, newton-segundos é a mesma coisa que quilograma, metro por segundo. E o que é quilograma, metro por segundo? Quantidade de movimento. Então, existe uma relação direta entre as duas. Só que para poder falar da relação, vamos passar pelas outras forças. Uma força do tipo variável. A força variável é o seguinte.
Até na videoaula lá, depois eu vou mandar para vocês. Eu mandei um cara jogando beisebol. Ele pega o taco e dá uma pancada na bola. O que é o impulso? É o tempo que dura taco e bola. Tá claro isso? Então a bola vem, o taco vem e tum, interage. Gera uma força. No momento que elas colidem, essa força ela é extremamente alta. Ela sobe rapidamente com o tempo. É esse caminhar do gráfico. Tá claro isso para todo mundo? Então é uma subida muito rápida com o tempo. Aí o que acontece depois? Que é a colisão. Elas se separam. Então a força ela tende a cair rapidamente a zero, porque libera esse intervalo de tempo. Esse aí é mais relação de energia. Por mais que depois a gente relacione isso com a energia. Tá? Mas tem a ver, tem a ver. Assim, se você quiser fazer isso como uma analogia. Uma analogia legal. Tá? Bem, moçada, agora, como é que resolve uma curva maluca dessa? Integral. É por meio de uma integração. Então, aqui eu tenho um tempo 1 e aqui um tempo 2. Para poder fazer um intervalo de tempo dela. Aqui, obviamente, que vocês não vão trabalhar isso. Mesmo porque a gente ainda não trabalhou, nem sei se vai, com a compreensão de integral. Até mostrei uma vez ou outra ali para vocês, mas não é a ideia. Então a gente pega esse gráfico e o aproxima grotescamente a esse triângulo. Que ele mostra a subida rápida da força, de 0 a um limite máximo, depois do limite máximo a 0. Só que a gente está linearizando uma curva bem exponencial ali, bem acentuada. Porém, ao fazer isso, a gente não precisa mais desse cálculozinho. A gente precisa simplesmente determinar a área da figura. Então, a área dessa figura representa o impulso. Tá claro isso, senhoras e senhores? Agora, eu posso calcular uma média disso tudo. Para calcular a média, a gente está determinando uma força média. Então, o que seria a média da força aqui? É meio malucão de imaginar. Mas seria uma linha reta até aquele intervalo de tempo. Então é como se eu fizesse uma média de todas as forças. No nosso retângulo aqui, ó, seria isso. Algo que estaria atuando mais ou menos no centroide da figura ali. Isso daria a força média. Tá? Então a gente vai, às vezes, trabalhar muito mais com a ideia de força média ou força constante de qualquer outra coisa. Quando for só falar de impulso. Mas a grande aplicação de todos é o resultante. O que seria a resultante dos impulsos? Eu vou lá no corpo e faço trocentas mil forças neles. 10 forças. Dessas 10 forças, o objeto vai se mover para um lugar só, que é onde a força resultante vai apontar. Tá claro isso? A gente aprendeu em leis de Newton. Eu tenho um monte de força. Apliquei elas, o objeto vai para um lugar. Ou ele fica parado, mas aqui ele precisa ir para algum lugar. Ele vai para um lugar. É uma força que está mandando ele para o lugar? Não. É o resultado de todas aquelas. Então, ela não vai por causa de uma força ou de um vetor. Não, ela vai pelo resultado de todas. Mas a gente traduz isso em um valor numérico chamado resultante das forças. E isso vai gerar um impulso resultante devido ao tempo de interação dessas forças. E esse impulso resultante que tem aplicação para nós, que é o chamado teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Simples, igual a gente fez o teorema da energia cinética. A resultante tem que produzir uma variação. Lembra? Trabalho resultante, variável energia cinética. A resultante do impulso varia a quantidade de movimento. Então, eu vou pegar
o que der de resultado do meu impulso e vou ver que isso muda a quantidade de movimento. Então, eu peguei aqui um objeto qualquer que apresenta uma massa m. E eu coloquei dei velocidade para ele, ou seja, transformei a energia cinética dele em quantidade de movimento. E ele caminhou com uma certa velocidade. Quando ele passa por mim, o que eu faço? Eu empurro. Quando eu empurrar este objeto, eu não estou interagindo com ele. Então eu venho e faço uma força nesse objeto para ele ir para frente. Esta força que eu estou fazendo no objeto jogando ele pode ser constante, pode ser variável, pode ser média. Entenderam? Mas eu faço uma força. Então, o que acontece quando eu aplico essa força? Este objeto pode aumentar a velocidade, se eu favorecer. Se o objeto vai passando com tudo, eu tentando segurar ele, esta força diminui a velocidade. Tá claro isso? Então, aqui eu estou colocando no mesmo sentido. Então, eu fiz a velocidade aumentar. Então, presta atenção. Por algum motivo, por algum trabalho realizado, esse objeto entrou em movimento. Mas eu vou olhar ele a partir daqui. Também posso olhar no repouso, sem problema nenhum. Mas eu já vou vê-lo em movimento. Só que ele está vindo, de repente passa por mim, eu não toque mais, que nem jogar bola. O cara toca a bola para você, você vai lá e dá um chutão. Você alterou a quantidade de movimento da bola. Você fez com que ela fosse com uma velocidade a mais devido a uma força. Agora, como relacionar tudo isso? A relação disso tudo é proveniente da segunda lei de Newton. Beleza? Vamos puxar aqui, então, para fazer a dedução matemática desta maravilhosa, linda... Aí, ó. Então, vamos fazer aqui a análise matemática do que aconteceu. Ó, bem moleza. Qual que é a segunda lei de Newton, crianças? A resultante das forças Só que a nossa aceleração, ela vai ser determinada como a variação do vetor velocidade em relação ao tempo. Tá claro isso, meninos e meninas? Vou passar esse tempo para cá multiplicando. E vou abrir a variação da velocidade como sendo vetor v menos o vetor v0. Tá claro isso para vocês? Força resultante vezes tempo. Isso é o meu impulso resultante. Se eu fizer a distributiva, eu vou obter mv menos mv0. Isso vai dar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá claro isso? Portanto, o impulso da resultante, ou resultante do impulso, é a variação da quantidade de movimento. Dúvidas, senhoras e senhores? Portanto, crianças, Newton originalmente nunca falou que força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso foram físicos posteriormente. Leonard foi um dos primeiros a tentar modificar a forma de
de Newton. Oi? Não, não é Da Vinci. É um outro. Não sei se é Leonard ou Leonard. Enfim, não lembro o nome do cara. Mas foi um dos primeiros que modificou aí a forma de pensar a lei de Newton. Newton disse que a resultante das forças que atuam no corpo mede a taxa com que o momento linear dele modifica. Então, a resultante das forças mede a taxa com que o momento linear do corpo varia. Para Newton, para o tio Newton, ele disse que a sua segunda lei é que a resultante das forças mede a variação da quantidade de movimento em um intervalo de tempo. Essa, minhas senhoras e meus senhores, é a segunda lei. Ou seja, o processo matemático para a segunda lei é o contrário. É sair daqui e chegar lá naquela lei. Tá? Então, a segunda lei de Newton original é a mudança na quantidade de movimento de um corpo. De boa, ficou claro o teorema de impulso? Ele vai ser importantíssimo para a sequência do estudo. Ele é de extrema importância para que vocês possam compreender e entender como funciona isso tudo aqui. Não, o impulso é só quando toca, só quando tem força. Impulso é medir a duração da força. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando você é criança, quero pular na piscina, alguém falou da piscina. Aí vamos supor que você tenha sei lá, você quer pular por cima de uma pessoa, ou tem uma prancha, você quer ir à frente. O que você faz? Você vai se afastando. Você vai se afastando. Aí você fala, vou tomar um impulso. Aí você sai correndo loucamente para se jogar. Então você vem com uma velocidade, interage com o chão para poder aumentar essa velocidade. É por isso que o salto em distância não é que nem piscina. Na piscina todo mundo fica paradinho, aí gera um impulso para sair de zero a uma velocidade. Aquele que conseguir ter um impulso maior, ou seja, interagir muito rapidamente com a plataforma fazendo muita força, consegue ter uma velocidade maior e é jogado na frente. Isso, quando você vai correr inicialmente para adquirir velocidade e depois para alterar ela. Pode ser? Porque quando você se afasta, assim, eu vou correr para chutar uma bola, você dá 3 passos para trás, aí você para, não tem mais interação. Aí você vai correr, você fez um impulso para adquirir velocidade. Chegou lá perto, um novo impulso para mudar a velocidade de novo. Entendeu? A mesma coisa no vôlei, seus voleibolzentos. Você faz uma força no chão para saltar. Quanto mais força você fizer e menos tempo interagir, maior é o seu salto, porque você adquire mais velocidade. Essa é a ideia do impulso e do teorema. Ficou claro para todo mundo agora? Ficou de boa aqui a ideia? Agora, como aplicar isso? A principal aplicação na física é o sistema isolado. No sistema isolado, a gente define uma região do espaço, que é a definição de sistema, onde os corpos nessa região vão interagir. E ele é isolado porque ninguém por fora interage, a interação é só entre os corpos. Essa interação sendo feita por forças, as forças serão internas do sistema. Não existe força externa. Porém, tem algumas condições. As nossas forças externas realmente são zero, o que só gera força interna. Geralmente é isso que a gente trabalha. Não tem força externa nenhuma e só existem forças internas. Mas existem condições em que elas
não zero. Elas são diferentes de zero. Só que aí, quando eu somar isso vetorialmente, isso aqui vai e dá zero. Então pode ter força externa, mas ela não modifica as interações. E as interações ficam sendo simplesmente pelas internas. Mas também pode acontecer dessa força externa ser diferente de zero. Eu somar a força externa e ela dá diferente de zero. Porém, a minha força interna ainda muito maior que a externa. Então faz com que ela seja aproximadamente zero. Tá claro isso? Então eu não tenho força externa. Só existe internas, sistema isolado. Existe sim força externa, mas somei, deu zero. Então só sobrou as internas, sistema isolado. Existe sim força externa. Eu somo, elas não dão zero. Só que a intensidade dessa força é muito pequena comparada às interações internas. Então eu posso aproximar a zero e o sistema ser isolado. Tá claro? Quibe? A química. Eu falo, pô, você falar para um gordo que ele odeia quibe, aí fica brabo, hein? Não, química eu odeio mesmo. Bem, jovens, agora como a gente vai analisar aqui? Pô, se não tem força externa, a resultante das forças vai dar zero. A consequência disso é o impulso resultante dar zero. Isso é claro para vocês? Se a força resultante der zero, o impulso resultante é zero? É, por causa disso aqui. Se esse cara é zero, isso aqui não existe. Tá claro isso? Agora, pelo teorema do impulso, temos mais um probleminha. A variação da quantidade de movimento dá zero. Porque o impulso resultante mede a variação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento é zero. Mas quantidade de movimento não é o final menos inicial? Então eu posso dizer que a quantidade de movimento que eu tiver no meu início é igual à quantidade de movimento que eu tenho no fim. Isso dá uma variação nula. Portanto, a quantidade de movimento em um sistema isolado sempre se conserva. Está claro isso, senhoras e senhores? Todos entenderam a ideia? Então, leu que o sistema é isolado, conserve a quantidade de movimento. O que você tem antes, você tem depois. Tá ficando bonito, hein? Agora que tá preenchido, ficou legal. Agora, para que tudo isso? Para que eu preciso estudar tudo isso? Para que quando vocês aqui estiverem na fase deles aqui, vocês vão para o bar jogar sinuca. E ao jogar sinuca, vocês vão aprender
colisões. O estudo da quantidade de movimento acaba recaindo muito sobre o estudo de colisões. Oh, que legal, agora que eu me toquei. Segundo, terceiro, faculdade. Tem uma escadinha aqui entre vocês, né? Cada um vai passar pela fase do outro. Interessante. Crianças, o que são colisões mecânicas? A gente pode chamar isso de colisões ou choques. Isso aí vai acontecer como o Luigi estava falando. É quando as partículas começam a bater uma na outra, fazer força uma na outra. E essas forças são forças internas. Então os corpos começam a colidir um com o outro. Eles se chocam, se batem. Nisso, só forças internas atuam em curtos intervalos de tempo. Se isso está acontecendo, está sendo gerado o impulso, mas a resultante desse impulso está sendo nula, porque só existem forças internas. Portanto, a quantidade de movimento se conserva. Aqui a gente só olhou o fim e o início. Nas colisões, eu posso ter diversos corpos. Então, a somatório da quantidade de movimento do que eu tenho antes tem que ser o que eu tenho depois. Ou seja, a quantidade de movimento que a gente está tratando aqui, como soma, é o que a gente chamou de sistema de partículas. É a quantidade total. Então, pensa aquelas minhas 4 partículas separadas. Cada uma tem sua quantidade de movimento. De repente, elas colidem uma na outra. O que vai acontecer? Vai mudar tudo. Sinucão, velho. Você vai lá, faz o triângulozinho bonitinho de várias bolinhas, pega a bola branca e taco bola, interação, impulso. Alteração de quantidade de movimento da bola branca. Bola branca, então, vai embora com aquela quantidade de movimento, alterando a energia cinética. Vai lá e colide um monte de bola que estava parada. O que acontece? As bolas paradas, em sua grande maioria, se não todas, entram em movimento. Pode uma ou outra, às vezes, ficar parado. Entra em movimento. O que acontece com a bola branca? Pode parar instantaneamente, dependendo de como você bater, como pode entrar em movimento junto. Então, a gente faz esse tipo de análise. Como elas estavam no início? Estava todo mundo parado? Beleza. Bola branca parada, sem velocidade. As outras bolinhas sem velocidade. Colidiu. O que aconteceu? Adquiriram várias velocidades. Vamos, então, calcular tudo isso. Está claro isso, senhoras e senhores? Tudo depende do instante que está sendo pedido. Quando a gente olha para o instante, a gente então chama de fases de colisões. Só que para isso eu só vou trabalhar unidimensionalmente, tá? Só vou olhar elas nas horizontais ou nas verticais. Ah, mas o meu vetor está inclinado. Tem problema, você sabe decompor. Tá? Só que ele estando inclinado podem gerar colisões bidimensionais, tridimensionais. Aí começa a mexer com o IJK dos versores. É bem mais chato. Isso, para o ensino médio, só se o cara for fazer um ITA, um IME. Se o cara resolver querer cobrar isso. Isso para uma universidade, só se o cara for fazer física. Porque é colisor de partículas. Hoje de manhã a gente fez um exercício de colisor de partículas, né? Do LHC, os prótons querendo colidir um no outro, vai gerar esse tipo de situação. Então o cara da física vê isso. Mas na engenharia, não tem muita aplicabilidade. Então, vamos trabalhar unidimensional, que é o padrãozão clássico. Então, eu tenho um corpo A com uma velocidade. Eu vou chamá-la de VA. E tenho um corpo B com uma velocidade VB. Está claro isso, senhoras e senhores? Então, A com uma altíssima velocidade, o B com uma baixa velocidade. O que vai acontecer? O A se aproxima do B. Então, nós temos uma fase de aproximação.
O que vai acontecendo? O A, que está mais rápido, chega cada vez mais perto de B, e então colide. Beleza? Mas pá, deu aquela colisão linda. O que acontece depois da colisão? Aí eu estou colocando uma situação em que eles possam continuar. Então, o que acontece no meu problema? O A diminui a velocidade e o B aumenta a velocidade. Com isso, o A passa a ter uma velocidade pequenininha, que é diferente da anterior, eu chamo de linha. E o B tem um aumento da velocidade, que eu vou chamar de V'B. Vai acontecer isso sempre? Não. O que pode ocorrer? O A parar na mesma hora, o B andar. O A bater e o A voltar e o B ir para frente. Entenderam? Pode acontecer dos dois baterem e andar junto. Então depende do tipo de colisão. Por isso que na próxima aula a gente fala desses tipos de colisões. Agora, para chegar lá, a gente precisa entender essas fases. Então houve uma fase de aproximação, uma fase em que houve a deformação, porque colidiu. Da deformação, ela gera uma restituição. Então eu vejo o quanto ele consegue restituir do que ele tinha. E depois gera a fase de afastamento, podendo ser na mesma direção e sentido, mesma direção e sentido oposto, podendo até ser em direção diferente. A bolinha você bate ela de canto na outra, uma bolinha vem para cá, outra para cá. Bidimensional. Depende de como vai acontecer isso, beleza? Por enquanto, a gente só estuda unidimensional. Agora, então, o que é uma fase de deformação? A bolinha, ela não vinha uma atrás da outra, seguindo bonitinho, não estava se aproximando? Então, elas apresentavam uma energia cinética no sistema. Cada uma com a sua velocidade, cada uma com a sua energia cinética. Colidiu. O que acontece com essa energia cinética? Ela tende a se transformar em outra energia. Que energia? Qual é a energia da deformação? Elástica, energia elástica. Então, a energia cinética se conserva em outra modalidade de energia, que em sua grande maioria é elástica. Agora, quando colide, emitiu som? Se emitiu, além da energia elástica, energia sonora. Então, pera lá, se saiu o som, perdeu energia. Saiu o som e ficou quente? Ou seja, tritou, pegou fogo? Ótimo. Então você tem a energia elástica, que é do sistema, e a dissipação, que é sonora, e ela é térmica. Entenderam? E não por isso que ela pode ter outra modalidade. Se emitiu som, se emitiu luz, se emitiu calor, tudo isso são dissipações de energia. Então toda aquela energia que ela tinha, ela volta a ter de novo? Tinha os dois com velocidade, com uma certa energia, colidiram. Você ouviu som, viu luz, viu que esquentou. No final, elas vão ter a mesma energia lá do começo? Não. Então, isso é um tipo de colisão. Se colidiu e a energia que ela tinha aqui na aproximação é a mesma do afastamento, a energia foi toda conservada. Não vai ter som, não vai ter atrito, não vai ter... Só que isso existe? Não. Então, isso é uma situação idealizada, que é o que a gente chama de colisão elástica. Oi? Mas se os corpos interagirem, independente de vácuo ou não, a interação entre eles é interna. Entendeu? Você só não vai ter o som, mas você pode ter a parte térmica, luminosa, buraco de, sei lá, 2 estrelas de nêutron, enfim, você tem muita energia sendo dissipada. Tá? Então, as colisões, na verdade, elas são colisões inelásticas, e não conseguem manter a propriedade elástica conservada.
Só que aí eu posso ter isso sendo de forma parcial ou de forma total. Compreendido isso? Então é a restituição que vai me dizer isso. Porque na hora que ele pegou a energia cinética e jogou em outra modalidade, se ela foi exclusivamente elástica e a elástica voltou em cinética, ela se conserva. Se só uma parte dela for elástica, só essa elástica vira a cinética, porque o resto é dissipado. Ou seja, a restituição, ele vai pegar tudo que ele tem de energia elástica e devolver como cinética. Não importa o valor que ele tem, tudo que ele tem de elástico vira cinético. Agora, se essa cinética for diferente do começo, houve dissipação. Se for igual, aconteceu uma conservação. Tá claro isso? Como determinar? Por meio do coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição, você vai pegar a velocidade relativa do afastamento, ou seja, relativa das linhas, subtraí-las. Não, enfim, você vai pegar a velocidade relativa do afastamento e dividir pela velocidade relativa da aproximação. Ou seja, qual é a velocidade relativa que ele tem aqui, qual a velocidade relativa que ele tem aqui e divide. No começo do curso, mas vocês estiveram lá na faculdade, eu ensinei velocidade relativa. Falei, eu estou dentro do carro, estou no mesmo sentido de um outro carro, sentido oposto, lembram disso? Que eu faço com as velocidades, soma, subtrai. É isso que vocês fariam. Só que eu já fiz um macetezinho mais rápido. Eles sempre vão te entregar essa equação, não vão entregar escrito assim. Vai falar, ó, é VAF dividido por VAP, velocidade de afastamento de aproximação. O macete rápido é aqui, ó. Sempre assim, deixa sempre assim a equação. V' B menos V' A dividido por VA menos VB. Linha B, linha A, B. Linha B menos linha A menos B. Grave isso aqui. Que aí, se os dois tiverem o mesmo sentido, você só subtrai. Mesmo sentido, só subtrai. Se esse cara bater e voltar, ele não vai ser menos, porque ele volta. Menos e menos, mais, aí soma. Entenderam? Você só precisa fazer o joguinho de sinal, de acordo com os sinais. Então, deixe isso aqui fixo. Aí você vai fazer a divisão. Que valores que você pode obter? Tudo entre 0 e 1. Consegue enxergar 0 e 1? Eu não vou ter que somar e subtrair velocidades? Então, o que pode acontecer? Se a velocidade que eu operar entre VA e VB, o que eu operar, der um valor, e esse valor for igual ao da aproximação, quanto que dá essa divisão? 1. Vai dar 1. E se der 1, para isso aqui ser igual lá do começo, o que aconteceu com a energia? Se isso aqui for igual ao que eu tinha no começo, o que aconteceu com a energia? Conservou. Beleza? Conservou. Se isso aqui for diferente daquele primeiro, se o afastamento for diferente da aproximação, tem como o afastamento ser maior que a aproximação? O cara tinha uma energia, ele colidiu e a energia dele aumentou? Faz sentido? Faz. Existe isso. Isso aí só que são reações químicas. Isso, são explosões nucleares. Tá? A gente não está vendo isso. Na nossa ideia básica newtoniana, a colisão ou ela conserva ou ela perde. Ou seja, se ela perde, ela tende a ir a 0. Tá claro isso? Então ela tende a ser pequena. Quando que daria 0? Porque eu coloquei menor igual. Quando que daria 0? Se os dois aqui parassem. Ou andassem juntos, porque as velocidades iam ser iguais, se a subtrair ia dar 0. Entenderam? Então, se eles pararem ou andarem juntos, você tem um coeficiente 0. E aí, para cada valor desse coeficiente, a gente tem um tipo de colisão específica. E esse tipo de colisão a gente vê na próxima aula. Pode ser? Vocês ganham um feriadinho semana que vem, para dar uma respirada mental. A gente está na aula 15, faltam 4 para fechar a apostila. Beleza? A gente termina a mecânica em 4 aulas. Mais um mesinho, mas vamos tentar fazer menos de um mês, se possível?
Porque a gente teria, tipo, terminou, entramos em férias, acabou mecânica, eu não queria. Eu queria começar térmica antes de entrar em férias. Beleza? Então, fechando aqui a nossa gravação.